Buenas. Quando a gente fala sobre querer conhecer cliente, a gente passa por uma situação, primeiro, de julgamento rápido, onde a gente já conhece aquela realidade, já sabe tudo sobre ela e é mais ou menos, é só eu abrir a lojinha que a galera vai vir comprar o que eu estiver vendendo. Aí quando ninguém vem, a gente fica pensando, pá, eu acho que eu não estou me comunicando ou corretamente ou do jeito que eu gostaria e por aí vai. E aí quando a gente começa a querer buscar isso, a palavra que começa a aparecer de várias formas é a palavra empatia. A palavra empatia fala muito sobre o se colocar no lugar do outro, querer sentir a dor do outro. Às vezes tem uma coisa meio triste assim envolvida a palavra empatia, mas ela não tem tanto essa conotação, mas simplesmente o fato muitas vezes de ouvir mais do que falar sobre algum determinado momento. Mas o ouvir simplesmente ele também é relativo, né? Eu lembro de um filme, Homens Brancos Não Sabem Enterrar. Alguém já viu esse filme? Antigão, antigão pra caramba. E aí tem um momento que o Wesley Snipes ele fala pro Woody Harrelson, que é o cara que ele tá contracenando, e ele fala assim, cara, you're not listening, you have to hear Jimmy. Tipo, ele fala uma parada assim, tipo, você não tá ouvindo, você tem que escutar o Jimmy, não tem que ouvir o Jimmy. E aqui tem um lance disso, da questão da empatia, que muitas vezes tu tá ouvindo ali o que o cara tá te dizendo, mas tu não tá escutando o que o cara tá te trazendo. E tipo, parece que modula o que está sendo falado pela pessoa e só pega texto, né? E num processo de comunicação, o texto é tido como 7% do processo de comunicação. E a gente perde muito desse processo de começar a ouvir a pessoa e tentar sacar, tipo, pá, agora ela fez uma feição ali, ou ela parece tá doendo nela quando ela fala tal coisa. O que é que tem ali? Então, daqui a pouco, num processo de entrevista, até muitas vezes que a gente está conversando com um cliente ou um possível cliente, tentar entender do cara como é que a coisa pode fluir, né? Como é que isso pode acontecer. E num contexto lá do design thinking, lá, quando a gente começa a querer conhecer sobre uma realidade, a primeira etapa é gerar empatia, é tentar conhecer mais sobre aquilo. E tem uma infinidade de formas de conseguir demonstrar isso, né? Então, uma das formas, por exemplo, é tu trabalhar com o conceito de shadow, que é, digamos, eu sentar do lado de uma pessoa que faz uma atividade e acompanhar ela. Então, volta e meia, vocês vão em algum lugar que tem uma pessoa que está do lado da outra e está com um crachazinho em treinamento, né, que é mais ou menos dizendo, não fale com ela, ela está em treinamento. Mas essa pessoa está ali tentando enxergar o que está acontecendo. E às vezes quando a gente vai querer resolver algum problema de uma realidade, uma grande oportunidade que a gente tem é ir lá, ver o que está rolando, né, naquele perfil de pessoa. Uma outra prática que acontece, que é uma variação desse caso, é viver o dia daquela pessoa. Então é como se a gente fosse, sei lá, eu quero entender como é que funciona uma sorveteria, eu posso vir aqui e conversar com a dona da sorveteria. Só que eu posso vir aqui também e ficar do lado da menina que serve o café, ou serve sorvete, essas coisas e tal, e ver como é que é o trabalho dela. E eu posso vir aqui também e ser a pessoa que vai servir, que vai ouvir o cliente, que vai receber um elogio, receber uma reclamação, etc. E vivenciar aquele processo, né? Então são duas formas de enxergar que dependendo do que tu quer fazer do teu produto, serviço ou projeto que está envolvido, ela pode ser interessante, né? Ah, existe uma outra situação também que é simplesmente, o pessoal chama de desk, que é fazer pesquisa na internet sobre coisas que já existem, encontrar benchmarks, encontrar histórias bonitas ou coisas assim, que de repente podem te ajudar a fazer esse processo. Dessa história de comunicação, da empatia, simplesmente fazer a atividade do outro já é um processo bem próximo de perceber aquilo que o outro percebe também, né? Meio que tu tá lá, quando vem a bandejinha no café para servir para a pessoa, trazer a comanda, né? Por exemplo, eu pedi a comanda junta aqui, tá? Para quem tá por acaso vendo esse vídeo depois não, pra não ficar viajando, a gente está numa sorveteria aqui falando sobre esse assunto e estamos aqui em 4 pessoas e eu pedi, traz uma comanda só porque vai ser uma comanda só.
E aí nos trouxeram 4 comandas, uma para cada um, porque eles preferem assim. Eu falei, mas não importa, quando chegar lá eles vão ter que somar todas e eu vou pagar a conta, entendeu? Então não faz diferença, né? Faltou ouvir o cliente, né? Se o cliente pediu, faça uma comanda só, porque eu vou pagar tudo, né? Não faz sentido gastar mais papel, né, em relação a isso. Então, pode ser um detalhe? Pode, mas quebrou a empatia. Eu já fiquei chateado, pensei, tipo, pô, peraí, não me ouviram? O que que tá rolando aqui? Então, o processo da entrevista, ele vem muitas vezes para a gente realmente poder daqui a pouco explorar situações com os clientes. Num processo de entrevista vem boas dicas, né, aqui. Evitar as perguntas de sim ou não, quando a conversa estiver fluindo. Usar as perguntas de sim ou não para ser no início do teu papo com a pessoa uma espécie de calibragem. Pô, o dia tá frio, tá quente hoje. Tu gosta de chuva, gosta de sol, e a pessoa vai te dar um sim ou não. Tu vai entender mais ou menos como é que é a entonação do sim ou não da pessoa de um determinado jeito, né? E o fato de estar buscando esse sim ou não, tu já começa a sacar um pouco do não verbal da pessoa, o estilo de voz que ela tem e por aí vai. Agora o que tu quer é conseguir fazer com que as pessoas falem para ti, né? Então, evitar esse tipo de pergunta. Os porquês são perigosos. A gente fala muito dos porquês quando quer resolver problema. Tá, tem um problema, uma situação, e tu quer questionar os porquês para ver exatamente onde é que tá pegando e tal. Mas um porquê numa conversa, mas por que que isso é assim? Ah, esse porquê pode remeter a pessoa lá quando ela tinha 5, 6 anos de idade, que ela perguntava pro pai ou pra mãe por que que era alguma coisa e respondiam por que sim, por que não, ou coisa assim. Então, tu não sabe do contexto da pessoa, tu tem que tomar cuidado também na hora de fazer esse tipo de questionamento, mas daqui a pouco, em vez de perguntar o porquê, usar o como, usar perguntas que te levem a querer saber mais sobre um determinado assunto e tentar fazer a pessoa explorar mais aquilo ali. Ah, aqui a comanda é separada. Tu quer saber por que que não pode ser junta, né? Aí tu poderia perguntar, tá, mas qual seria o impacto se fosse servido só uma comanda para essa pessoa? É a mesma pergunta que tu tá fazendo. É um porquê tu tá querendo saber, mas tu tá explorando ele de um outro viés, né? Às vezes usar aquela estrutura do 5W2H sem usar o Y também pode ser uma forma de encontrar isso, né? Mas imagina que tu tivesse em tal situação, naquele local não seria possível funcionar desse jeito? Tu está usando o caminho do onde, né, para fazer a pergunta. Então tu pode tentar explorar outras formas de chegar no porquê sem falar porquê, né? Sem falar não. Tu pode começar a tentar achar estruturas de comunicação. Tinha aquela brincadeira, não pode falar não e porquê, né? Então é meio verdades para a vida, sabe? Se tu tentar evitar isso no processo de comunicação, talvez a comunicação flua muito mais do que ficar no porquê. Às vezes um porquê pode ser útil quando tu tá meio que quase dando risada, tipo, mas por que isso? E aí tu já entrou num outro fluxo com a pessoa. Mas às vezes no embate meio que de interrogatório, o porquê ele meio que pode travar. Porque o porquê pode levar pro sim ou pro não, né? Ou o porquê se ele vier seguido de algo seguido. Mas por que isso? Não seria legal fazer de tal jeito? Apesar de ser um sim ou não, tu já tá tentando dar uma quebrada naquela pergunta, né? Então, nos processos de entrevista, a gente tem que ter essa visão do que o que se quer num processo de entrevista é aprofundar o teu conhecimento sobre aquele aspecto da pessoa. Mas ao mesmo tempo, no teu processo de comunicação com ela, ele tem que estar fluido, no sentido de que tu não pode estar em nenhum momento ofendendo ela ou daqui a pouco levando a pessoa a se sentir meio constrangida por estar falando algo, né? Mas por que fatura tão pouco? Acabou a conversa. Sabe, tipo, né? Tu fez uma pergunta ali que a pessoa, pô, mas cara, acho que eu faturo pouco, tipo, sei lá, por que eu vou querer falar mais com esse cara? Tipo, o que esse cara tá querendo? Tentar buscar de algum jeito, tipo, o que que vocês já buscaram para tentar buscar a escalabilidade do negócio, coisa parecida, fazer a pergunta de um outro jeito, que pareça para a pessoa que tu tá querendo entender aquilo ali mais, e é o que tu quer, né? Então, buscar um pouco disso. E, e uma das formas de documentar essas entrevistas ou documentar o resultado desses trabalhos pode ser utilizando uma técnica que é o mapa da empatia, tá? O mapa da empatia, ele é um cara que a gente vai experimentar na prática depois, mas ele tenta tratar do seguinte:
dado esse contexto que tu está trabalhando, dado que tu está identificando um certo perfil de pessoa que atua ou que participa desse contexto que está. O que essas pessoas ouvem, o que elas falam, o que elas pensam, o que elas sentem, né? E esse tipo, o que elas enxergam. Então, as tuas perguntas da entrevista também podem estar tentando ver isso, tentando encontrar um pouco da experiência que a pessoa tem nesse processo dela. Então, aqui já vem um outro aspecto, uma forma meio que tentar documentar essa coisa. Então, pode ser um artefato gerado a partir desse trabalho, pode ser isso, de eu conseguir enxergar, né, quem é essa pessoa, qual o contexto que eu estou conversando ali a respeito disso. Então, pode ser uma forma de enxergar. O jogo todo da empatia tem muito a ver com isso. A gente quer ver o que as pessoas não fazem e escutar o que elas não dizem. Então, quando tu começa a participar dessa história do processo de empatia, ele vem muito batendo nesse processo. A pessoa não te falou tal coisa, mas é justamente tu tá ali e às vezes tu, anotei aqui uma coisa que tu não me disse. Não, tu não vai fazer isso aí, porque tu vai quebrar o processo de comunicação com ela. Mas tu vai detectar aquilo ali, vai anotar e tal. E até uma questão é, às vezes, se tu resolver usar na frente da pessoa que tu está entrevistando uma estrutura como essa, talvez trave o processo de comunicação dela. Então você também tem que tomar cuidado na hora que tu está escrevendo o processo, que ela não... O que tu está fazendo aí? Então, dependendo do que tu tá... Ela pode deixar o máximo e querer, inclusive, botar os post-it juntos, se tu estivesse usando uma estrutura com post-it e tal, ou escrevendo, ou ela pode deixar meio... peraí, o cara tá mapeando. Sim, tu tá mapeando, mas é um processo de uma conversa. Então, a entrevista ela tem que parecer muito mais uma conversa. Né? E tu tá ali anotando as coisas e tal, etc. O que eu acabo brincando com as pessoas, eu faço notas e eu uso mapas mentais. Então, tu consegue meio que simular a brincadeira do mapa mental em cima desses vértices ali que vão saindo, assim. Então, tu bota como se fosse a cara da pessoa no meio, pra cima é penso, pro canto tal é tal, tu tem as tuas âncoras visuais pra brincar. A pessoa não tá vendo que tu tá fazendo isso aqui exatamente, mas tu tá mapeando e documentando e seguindo essa estrutura aqui. Tu botou pro lado esquerdo é o que tá ouvindo, botou pra frente é o que tá falando, botou pra baixo é o que tá sentindo, e tu tá ali desenhando teu mapa mental. Então tem, de novo, é a sutileza do negócio que tu tá conversando. Se tá numa conversa por Skype, tranquilaço. Pode estar com um A3 do teu lado aqui, o cara não tá te enxergando, tá enxergando tua cara ali, não tá vendo o que tá fazendo. Então, mas tem muito disso, de tomar esse cuidado na hora de fazer o processo de comunicação para evitar as travas, né, de quem a gente estiver conversando. A partir disso, a gente começa a tentar enxergar esse definir o problema, né? Então eu estou começando a sacar o contexto de quem está ali e vou passar a definir o problema. E o processo de conhecimento dos clientes, ele está muito forte nessas duas etapas do design thinking, de praticar empatia e definir o problema, é onde a gente começa a ter esse conhecimento do cara. A partir daí eu passo por uma história de prototipar e testar, e é meio lean startup, vamos chamar assim, né? O build, learn, vai fazendo build, measure, learn e vai fazendo essa parada. Mas antes de eu construir, é interessante eu praticar esse processo da empatia. Né? Se você fazer o PDCA, seria o nosso plano, bem feito. Então tá, onde é que eu estou entrando? O que eu estou fazendo? Né? E aí, o que para mim também fecha bastante aqui, tem uma questão de definir personas. Que pode ser uma estrutura de começar a ver, tá, legal, eu mapeei esse monte de coisa que as pessoas veem, falam, sentem, etc. Mas quem é realmente essa pessoa? Então, olhando aqui um contexto de sorveteria, eu poderia pegar o aluno de uma escola, que está saindo da escola e vem caminhando e passa por aqui, que vai entrar para consumir algum tipo de produto. Então, eu tenho que ter um produto daqui a pouco que adolescentes possam querer aderir para ele. Eu posso daqui a pouco, no caso de uma sorveteria, quando chegar no inverno, como é que ela sobrevive? Né? Então, por exemplo, há 2 meses atrás, quando a gente veio aqui na sorveteria, não tinha o salgadinho que tem lá na frente agora. Só que no processo de inverno, tu precisa ter coisas quentes para as pessoas comerem. Mas é uma sorveteria, como é que as pessoas sabem que tem salgado quente lá dentro? Então, vai existir um trabalho de conscientização também, de testar formas de poder levar esse conhecimento novo para os clientes que estão lá fora. Mas
eu começo a querer, de repente, saber quem são essas pessoas, que dores elas têm, o que elas fazem, o que elas executam no dia a dia delas e tal, para começar a ganhar esse contexto. Mas tem uma outra forma de pensar nesse cara, que é pensar em cenários. A gente está perto da Redenção, que é um parque, né? E a gente pode começar a pensar o seguinte: quando as pessoas estão no parque em um dia de sol e querem se refrescar, eu quero que elas venham visitar a sorveteria, por exemplo, né? E isso daqui a pouco, pensando nesses cenários, nesses contextos que as pessoas estão presentes, eu posso começar a pensar na minha solução para o problema baseado nesses contextos, né? Hoje em dia a gente fala muito em softwares que acabam utilizando geolocalização para fazer as coisas acontecerem, usando o tempo para ver como é que ele vai reagir, o software utilizar informações que estão em volta dele para poder tomar essa decisão, né? Um exemplo clássico é, por exemplo, pega o Waze. Quando chega às 6, 6:30 da tarde, o Waze troca do branco para o preto, né? Ele vê ali o horário que tu tá e bota a interface mais escura. Se tá num dia claro, ele bota a interface branca. Então, ele tenta se adaptar ao contexto que tu tá, imaginando que tu prefere que funcione daquele jeito ali, ou coisa assim. Mas a gente começa a tentar vivenciar os contextos que a pessoa tá. Não só exatamente o que ela faz e por que ela faz, o que dor que ela tem, mas o que ela faz quando está naquela situação, né? E por aí vai. Então esse processo de pensar em cenários e eventos, e não só puramente em personas, que é meio que enquadrar uma pessoa e dizer, cara, João é um adolescente de 15 anos que quando sai do colégio sempre gosta de passar e pegar um sorvete e tal, coisa parecida, porque ele mora no bairro, enfim. Mas e se o João estiver voltando para casa no fim de tarde, se o João tiver, então não é só aquela pessoa daquele jeito, né? Ela tem situações da vida dela que vai levar ela a fazer A ou B, né? Então acaba tendo muito disso. E aí o que acontece é que eu posso estar utilizando outras formas para enxergar essa visão do problema. Então, personas pode ser uma, montar essa visão de cenários e eventos, daqui a pouco até encaixar as pessoas, ou não exatamente, mas quando está nesse contexto aqui, as pessoas podem resolver o problema nessa situação, né? Então, tem outras formas de poder enxergar essa situação. Quando é que eu quero que as pessoas tenham algum tipo de ação? A gente comentava antes sobre o growth hacking. É um pouco disso, sabe? Começar a colocar esses eventos na hora que tu tá enxergando o problema das pessoas. Isso pode entrar na entrevista, sabe? O modo de como a pessoa... mas às vezes eu me sinto incomodado com alguns aplicativos que mandam assim, é sexta-feira, faça tal coisa. Não, eu não faço isso sexta-feira, né? Então o aplicativo toma uma decisão por ti, né? E não te perguntou se tu faz aquilo, mas ele podia aprender contigo. Qual dia da semana você mais gosta de fazer tal coisa? É terça-feira, obrigado. Aí na próxima terça-feira tu pá, tu vai lá e manda pro cara, entendeu? E de novo, o exemplo do Waze, que é bem interessante. ah, Teve 3 quintas-feiras que eu fui num lugar de manhã. E aí aconteceu numa outra quinta-feira que eu fui usar o Waze, ele me perguntou, tu tá indo pra tal lugar? Tipo, maldito. Né? Não, naquela vez eu não tava, mas achei o máximo, né? Entendeu? Porque ele encontrou um padrão, toda quinta-feira de manhã o cara tá indo pra esse lugar. Então eu vou perguntar pra ele se ele vai. E daí é só ele dar o ok que eu já levo ele lá. Então são questões assim que a gente vai. A própria, não sei no caso do Android, mas no caso do iPhone, em qualquer momento que tu colocares lá para ver tua notificação ou coisa parecida, ele te fala, agora você levaria tantos minutos para chegar em casa. Então ele te dá uma visão meio de contexto, ele sabe onde é que tu tá, ele sabe o que que tá indo, ele dá uma, né? Então tem essa visão assim. E aí tem outras técnicas aqui que podem ser usadas, só de definir problema e começar a convencer mais o cliente, que fica para um outro momento. A gente queria focar mesmo nessa história das personas e cenários e tal, que é usar um mapa mental ou um mapa conceitual. Mapa mental, bola no meio, ideia saindo para as pontas e tal, simplesmente criando essa árvore assim. O mapa conceitual eu ligo um tópico no outro verbos vão conectando esses caras. Então eu consigo enxergar, eu meio que navego por esse mapa e consigo montar as frases acontecendo, né?
Árvore e grafo, exatamente. Tem o conceito de árvore, tem o conceito de um grafo. Eu vou navegando pelos nós. E tem uma outra técnica que ela é bem interessante, mas ela acaba sendo mais interessante quando tu trabalha ela tendo um caso mais concreto. Então, para fins aqui de brincadeira nossa, hoje não vai acontecer isso, mas a jornada de usuário, que é conseguir mapear todo o caminho que um cara tem estando fora do teu negócio, estando no teu negócio e depois de sair do teu negócio. Então, se eu tenho um site, antes de entrar no site, quando ele entrou no site, o tempo que ele fica no site e até ele sair do site. E pensar num outro formato, eu posso estar imaginando algo do tipo numa loja física, né? Como é que eu faço esse cara até ele chegar na minha loja física? Depois que ele entrou na loja física, qual é a experiência que ele tem enquanto ele está na loja física? Quando ele sai da loja física, o que ele leva dali? Como é que eu vou manter ele usando a loja física, coisa assim? A gente pode olhar lá no Business Canvas daqui a pouco, como é que eu atraí esse cara e como é que eu faço esse cara voltar no meu negócio, né? Começar a pensar algo nesse sentido. Mas aqui começa um pouco dessa preocupação de como é que eu mantenho esse cara conectado. E aí eu vou descobrir daqui a pouco, ao fazer a jornada do usuário, que eu vou descobrir que, eu não faço. Né? E é um mapa bem interessante para mostrar esse tipo de situação. Depois eu posso até mandar para vocês um exemplo assim. Mas começa a dar vários insights, sabe? Tipo, vou fazer tal coisa, porque eu não tenho nada. Então se eu tiver pelo menos isso aqui como um ponto de contato da pessoa no pós dela, tá valendo, né? Depois que ela me visitou. Né? Então, coisas assim. Aqui só um exemplinho para vocês terem uma brincadeira de persona, né? Quem sou eu? Então tem lá um João da feira da vida lá, as dores que ele tem, as tarefas que ele tem, que ganhos ele tem em um determinado contexto lá que a gente está mapeando lá de um problema. Então, essa pode ser uma forma de descrever uma persona, dar um nome para ela. Às vezes a brincadeira é justamente tu aproveitar o sobrenome dela para dar o contexto que ela está inserida. Então, tipo, é o João. O João que eu tô construindo aqui, de repente, uma barraquinha de feira, um business novo lá que vai existir. Esse aqui é o João da feira. Né? Tem a Maria Feirante daqui a pouco, então tu pode começar a brincar com os contextos para levar as pessoas para ali, né? Então, e essa história de pensar no que ele faz e dores e ganhos pode ser um pouco dessa questão, né? Tipo, o João tem um grande problema com fornecedores, mas ele adora a tranquilidade de trabalhar numa feira, fazendo o que ele faz ali, interagindo com as pessoas, ele tem aquela clientela dele sempre presente e tal, e por aí vai. Então a gente começa a mapear esse tipo de situação. Então, daqui a pouco usar esse conceito da persona, mas também usar essa visão dos contextos e os eventos que acontecem dentro do processo. Por exemplo, aqui não está mapeado isso, mas certamente o João da feira tem uma dor quando está chegando na última hora da feira e a barraquinha dele está cheia de coisa ainda. Aí o preço começa a baixar porque ele não quer levar de volta. Tem N coisas que começam a acontecer numa feira quando começa a chegar no fim. Os produtos que estão ali não são os melhores. O cara faz algum tipo de acerto contigo, tipo, leva 5 que vale tanto, não sei o que. O feirante começa a te empurrar a coisa porque ele está tentando levar. Né? Não está mapeado aqui, mas podia estar. Não necessariamente numa persona, mas num evento. Quando está faltando uma hora para acabar a feira, o João da feira se transforma no o João que quer liberar produto para tudo que é casa, se for o caso até dá de graça, entendeu? Porque é melhor porque ele tem que levar de volta a história, sei lá. Então tem esses contextos, assim. Então essa coisa do cliente tem muito a ver com isso. E quando a gente começa a fazer esse trabalho de mapear as pessoas e começar a fazer as entrevistas, tem um lance que é bem interessante que ele pode acontecer, que o problema pode mudar. Só que enquanto a gente não vai literalmente para a rua, ou para o Skype, ou para o Facebook, para onde é que for, para encontrar essas pessoas que podem ser o nosso público-alvo, né? A gente não sabe se o problema vai ser aquele ali mesmo que eu estou tentando resolver ou não. Então, será que isso tudo que eu estou mapeando bonitinho aqui de mapa de empatia e montando persona e etc e tal é o que eu preciso tocar adiante ou não? Né? Então, é interessante olhar para isso. Beleza, fico por aqui. Daniel Wilt, até mais, tchau.